Você alguma vez já pensou como seria viver em uma realidade em que a sua roupa te mostrasse o seu estado de saúde, como pressão ou concentração de oxigênio na corrente sanguínea? Quase como o que o sistema Jarvis faz com o Homem de Ferro? Se sim, saiba que essa realidade não é tão distante quanto parecia ser há um tempo atrás. O desenvolvimento de biosensores, em conjunto com inteligência artificial, tornam esse acontecimento muito mais que tangível. Por essa razão, no vídeo de hoje falaremos sobre esse tipo de tecnologia, que pode ser desenvolvida por físicos médicos e, além de colorir o seu dia com a fantasia dos quadrinhos, pode também ser de grande ajuda para médicos no momento de tratar seus pacientes em diferentes contextos. É evidente que você enxerga o mundo a partir das suas lentes. Ele ganha forma a partir das suas interações e percepções com o ambiente ao seu redor. A todo momento do dia, desde o acordar até quando você vai dormir, e até mesmo quando você está dormindo, você interage com o ambiente ao seu redor, recebendo estímulos e respondendo a esses estímulos biologicamente das formas mais variadas. Interações como a glândula pineal, controlando seus hormônios do sono de acordo com a sua exposição à luz, os receptores sensoriais detectando os sabores da comida enquanto você se alimenta, a produção de anticorpos para combater uma determinada doença, entre outros. A maioria dessas interações biológicas produzem substâncias que podem ser detectadas e são capazes de disponibilizar informações a respeito da sua saúde e a respeito do seu organismo, liberando sinais físicos e químicos dessas reações. Em meados do século passado, por exemplo, um cara chamado Leland Clark começou a realizar a detecção de uma determinada substância no nosso corpo a partir de componentes biológicos. O aparelho desenvolvido por Clark foi um eletrodo de oxigênio, que mede a concentração de oxigênio ambiente em um líquido usando uma superfície de platina. Um tempo depois, esse biosensor foi modificado com enzimas e passou a ser um ótimo meio de detecção de glicose, sendo fortemente comercializado em 1972 por ser prático e ter um baixo custo. Como o próprio nome já diz, biosensores são sensores que detectam ou quantificam uma determinada substância presente no nosso organismo. Essa detecção ocorre a partir da interação entre um material biológico com um material de natureza físico-química e tem como principal objetivo adquirir informações a respeito do estado de saúde da pessoa. Geralmente, o exemplo mais comum de biosensor é aquele que diz a quantidade de glicose presente no sangue de alguém que tem diabetes. Porém, também podemos citar a aplicação dos biosensores em testes de gravidez, que foi baseada na detecção de gonadotrofina ou HCG, um hormônio que sofre aumento em sua concentração no início da gravidez. Mas como funciona um biosensor? Como ele reconhece esses elementos? O biosensor tem em sua estrutura 3 elementos principais: um suporte, um transdutor e uma unidade de processamento de sinal. No suporte, colocamos o que chamamos de elemento de reconhecimento, que pode possuir um componente biológico capaz de interagir com o analito de interesse em meio a tantas outras substâncias. No biosensor utilizado nos testes do bafômetro, por exemplo, o ar é transportado através de um tubo de plástico até atingir um componente que possui diversos eletrodos de platina. Caso o ar possua álcool entre as suas partículas, ocorrerá uma reação de oxidação ao entrar em contato com a platina, formando ácido acético. Essa interação entre o elemento de reconhecimento e a substância que está sendo analisada gera uma energia que pode ser detectada pelo transdutor do biosensor. A partir daí, o transdutor transforma a energia gerada em um sinal, que é processado pelo dispositivo e posteriormente disponibiliza para o indivíduo a análise feita a respeito do seu estado de saúde. Dessa forma, fica evidente que é necessário que se desenvolva um tipo de biosensor para cada substância que se queira analisar. Um biosensor eletroquímico, por exemplo, é aquele que mostra os seus resultados com base na análise a respeito da liberação ou consumo de elétrons durante a interação do analito e do componente biológico. Esse desbalanço de elétrons é detectado no transdutor na forma de diferença de potencial, fluxo de corrente, condutividade do analito ou outras características relacionadas à condução elétrica que ocorre a partir da reação. Também existem os biosensores ópticos, que analisam as modificações do material em decorrência de fenômenos físicos como refração, reflexão, fosforescência e fluorescência.
Uma vez que cada elemento químico consegue absorver radiação em um comprimento de onda característico, o primeiro biosensor de transdução óptica foi baseado, por exemplo, na medida de alterações no espectro de absorção e foi criado para determinar a quantidade de O2 e CO2 envolvidos numa reação. Também é comum o uso de peptídeos na detecção de certos micro-organismos. Estudos mostram que um tipo de peptídeo inibe a luminescência de micro-organismos por conta da morte celular. Dessa forma, é possível entender a evolução antimicrobiana a partir do estudo do espectro de luz emitido pelo micro-organismo e sua inibição. Além disso, temos biosensores termométricos, que funcionam com base em reações que produzem calor. Temos os biosensores piezoelétricos, que são formados por materiais capazes de identificar alterações de massa ou viscosidade a partir das ondas acústicas, e biosensores magnéticos, que analisam as propriedades magnéticas dos componentes biológicos. A partir do desenvolvimento do primeiro biosensor que comentamos, desenvolvido por Leland Clark, muita coisa evoluiu. Atualmente, pesquisas vêm relacionando inteligência artificial e biosensores, em busca de formas com que eles fiquem cada vez mais incorporados ao cotidiano da população. Em pouco tempo, é possível que comecemos a ouvir falar sobre roupas inteligentes, que são revestidas de biosensores e buscam informar o indivíduo em tempo real do seu estado de saúde. Em Michigan, por exemplo, um engenheiro químico chamado Nicholas Kotov criou um tecido composto por fios de algodão revestidos por um material polimérico de espessura extremamente fina e capaz de conduzir eletricidade e garantir o funcionamento dos biosensores ali presentes. Esses fios de algodão, segundo os responsáveis pela pesquisa, seriam capazes de detectar componentes presentes no sangue humano a partir de um diodo emissor de luz LED. No MIT, por exemplo, foi criado um tecido com uma tintura de nanotubos de carbono que podem realizar a leitura de substâncias presentes no suor das pessoas. Essas leituras podem ser enviadas para um computador e podem ser analisadas tanto por um médico quanto pelos próprios usuários. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de compartilhar com os amigos e assistir os outros vídeos do canal.